Começando aqui pelos oradores. O meu nome é Carolina Aguiar e vou ser a vossa host hoje, sou responsável de marketing da Medicine One e vou estar aqui com a Sara Fernandes, a nossa oradora principal, que nos vai explicar estas novas funcionalidades e que é especialista em M1 e por isso vai estar aqui para responder a todas as questões também. Bem-vinda, Sara, mais uma vez, embora já tenhas falado. Obrigada, Carolina. Até já. Então, iniciando aqui o conteúdo core do nosso webinar propriamente dito, nós hoje vamos falar também aqui da questão das alterações, à prescrição terapêutica. Como sabem, já tivemos no webinar anterior, a Portaria 263 de 2023 define regras da prescrição eletrónica de medicamentos. E as normas relativas à prescrição de medicamentos foram alteradas, de forma aqui a simplificar o processo de renovação das receitas médicas e libertar cada vez mais o médico das tarefas administrativas. Ora, o M1, sendo aqui uma solução de prescrição eletrónica em conformidade e estando otimizado, para que as novas regras de caracterização da prescrição sejam cumpridas. Para além disso, foi também implementado o sistema de comunicação com a farmácia e um mecanismo de consulta geral de receituário, que vai ser aqui, estes dois pontos vão ser aqui o nosso foco durante o nosso webinar de hoje. Ora, relembrando aqui um bocadinho o que também já falámos no webinar anterior sobre a prescrição, sobre estas alterações da portaria, quais são os principais objetivos desta portaria? Ora, em primeiro lugar, simplificar aqui o processo de renovação das receitas médicas para tornar cada vez mais fácil de aceder e renovar as receitas médicas, libertar então o médico das tarefas administrativas e otimizando cada vez mais o seu tempo, desburocratizar o acesso do utente aos medicamentos prescritos e, por outro lado, claro, e não menos importante, reforçar a informação cada vez mais transparente e rigorosa aos médicos e também aos utentes, naturalmente. Passando aqui à frente. Só dar-vos algumas notas importantes sobre esta portaria, a portaria 263 de 2023. Ora, as alterações previstas na portaria já se encontram todas disponíveis na nova versão do M1. Estas alterações também é importante dizermos que que foram previstas e são da exclusiva responsabilidade da SPMS. E por outro lado, claro, o M1 foi otimizado para dar resposta à necessidade de comunicação com farmácias e à consulta de histórico de prescrições, que, como já tinha referido, estes dois pontos vão ser o foco aqui da sessão de hoje. Então, começando aqui nestes dois temas que vão ser o nosso foco hoje. Começando por vos falar da comunicação com farmácias, um dos nossos destaques de hoje. Com esta nova funcionalidade é agora possível trocar notas terapêuticas entre farmacêuticos e médicos prescritores, sendo que o prescritor recebe um alerta sempre que receber uma nova nota farmacêutica. Ora, assim sendo, e por sua vez, as notas do farmacêutico podem ser executadas e consultadas no item Tarefas, e nesta área de tarefas vai ser possível consultar, é possível, aliás, consultar todas as notas de forma rápida e muito simples, como a Sara de seguida vai explicar. No que toca aqui aos nossos destaques do histórico de prescrições, ora, a medicação externa do utente, prescrita noutras unidades de saúde e ou com recurso a outros softwares de prescrição, pode agora ser consultada facilmente no item de terapêutica do processo clínico. Ora, a listagem da medicação, como vai aparecer, não é? Vai estar organizada em 3 agrupadores, sendo o primeiro medicação crónica, outra medicação e medicação externa. A medicação externa do utente, neste caso, prescrita nos últimos 6 meses e fora da unidade de saúde. Passando aqui à Sara para a explicação e demonstração destas duas novas funcionalidades. Antes de mais, boa tarde a todos. Antes de iniciar aqui a sessão, dizer que está alguém com o microfone ligado, entretanto já desligaram, obrigada. E também, antes de iniciar a demonstração, quero também fazer um aviso, no sentido em que eu estou com um bocadinho de congestão nasal e com tosse, e portanto significa que se durante a minha demonstração houver uma pausa em que não consigam ouvir, sou eu que vou colocar em mute para que não faça demasiado ruído. No entanto, vamos esperar que corra tudo bem e que não seja necessário fazer essa pausa. Mas peço desde já desculpa se verificar essa necessidade. Depois, como a Carolina apresentou até agora, relativamente ao que vamos ver hoje, são outras condições que estão previstas na portaria número 263, sendo que
As primeiras relacionadas com a caracterização da prescrição, nós já vimos no webinar anterior. Quem não teve a oportunidade de ver, nós vamos deixar aqui o link na conversa para que possam rever. Ainda em relação a este tema, também dizer-vos que não foi mencionado no webinar anterior, no entanto, quero fazer essa ressalva, embora não o vá demonstrar, quando na janela de prescrição é selecionado um medicamento e a seguir aparece a janela para caracterização da prescrição, o campo de unidade de toma é de preenchimento obrigatório. Esse campo já vem previamente definido, ou seja, previamente preenchido com a forma farmacêutica do medicamento. Esta informação vem da base de dados do medicamento. O que é que acontece? É que quando essa informação já vem previamente definida, no momento em que nós estamos a caracterizar a prescrição, ela pode ser alterada. Ou seja, ao clicar no campo, podemos alterar a forma farmacêutica que lá está indicada por uma ou outra da listagem. Esta indicação foi dada também por alguns utilizadores, no sentido em que um medicamento, por exemplo, que vinha com a forma farmacêutica de gotas pode não ser a mais indicada e, portanto, há sempre a possibilidade de alterar para uma ou outra que seja mais conveniente. Agora eu vou iniciar aqui a partilha do meu ecrã para vermos então as questões relacionadas com a comunicação com a farmácia. Obrigada, Sara. Entretanto, só dizer que já coloquei aqui no chat o webinar, aliás, a gravação do primeiro webinar sobre a portaria 263. É só um bocadinho, este ambiente está a ter aqui alguns problemas a entrar, vou-vos pedir mais uns minutinhos. Entretanto, posso dizer-vos que depois, se tiverem questões sobre aqui o primeiro webinar, também podem colocar, se entretanto virem e não tiverem visto, aliás, o primeiro webinar das alterações à prescrição, e se tiverem questões, também estamos sempre disponíveis para responder. Sara, já vi que já tens aí o M1. Ok. Pronto, então o M1 está aberto e o que vamos ver então são aqui as questões relacionadas com a comunicação com a farmácia. O que é que isto significa? Vamos começar por essa área. É que no momento em que o utente se dirige à farmácia para que lhe seja enviada a receita, pode acontecer haver a necessidade por parte do farmacêutico de fazer alguma comunicação com o prescritor. E, portanto, essa necessidade está salvaguardada na portaria número 263 e, no caso de existir essa nota farmacêutica, nós temos no M1 aparece-nos então aqui um pequeno aviso que ao clicar conseguimos despoltar a janela que nos vai permitir então ler a nota escrita pelo farmacêutico e ter que tomar uma tomada de posição. Depois da nota, como vimos, esta nota não fica permanentemente ali, ou seja, ela é apresentada no canto inferior do ecrã durante alguns segundos. Isso significa que se não conseguirmos consultar de imediato, poderemos ter que a ver noutro momento. E onde é que ela vai poder estar disponível para consulta em momentos posteriores? Na barra de rodapé do M1, temos o botão de informação, que ao colocar o rato, e ao clicar, nos aparece então uma listagem com as notificações do último dia. Portanto, aqui através do botão, o que nós vamos ver é que temos uma listagem das notificações apresentadas no último dia. Através de um duplo clique sobre uma das linhas, também podemos novamente despoletar a janela que apresenta então as notas farmacêuticas e a partir daí continuar o processo. Agora vimos até aqui que a primeira notificaçãozinha que aparece no canto, no rodapé do ecrã, aparece durante alguns segundos. Aqui no botãozinho de informação do rodapé, da barra de rodapé, vai estar durante um dia. No entanto, há sempre um local em que estas tarefas terão sempre disponíveis e esse local é no ícone, na área de tarefas do assistente pessoal. Portanto, na mesma barra, mas agora do lado esquerdo, nós temos sempre presente os iconezinhos do assistente pessoal, sendo que aqui nas tarefas indica então qual é o número de tarefas que estão por realizar. Ao colocar o rato sem clicar, também temos uma tooltip com alguma informação adicional, nomeadamente explica o que é que este set representa, e ao clicar vamos então aceder a essa área de trabalho do assistente pessoal que corresponde às tarefas. Nas tarefas, o que é que vamos ter? Aqui uma listagem de todas as tarefas, as que correspondem a notas farmacêuticas têm aqui
na designação, portanto, na coluna em que identifica o tipo de tarefa, tem a designação nova nota do farmacêutico. Isto porque há outros tipos de tarefas que podem ser usadas e, portanto, aqui na listagem facilmente são identificadas aquelas que correspondem a novas notas do farmacêutico. A partir daqui, podemos selecionar, executar a tarefa e temos a janela. Esta janela corresponde àquela que também nos seria apresentada se executássemos a tarefa nos locais que vimos anteriormente, ou seja, sempre que formos executar uma tarefa do tipo nova nota do farmacêutico, é esta a janela que nos é apresentada. E como é que ela é composta? No primeiro cabeçalho, o que nós temos é a indicação do número do utente, do seu nome, a data de nascimento e idade. Depois, em baixo, temos a identificação do medicamento. Isto porque, na mesma receita, podem ter sido prescritos vários medicamentos e as notas que o farmacêutico escreveu não abrangem todos os medicamentos, apenas um, e, portanto, conseguimos identificar a qual é que diz respeito. Na área em baixo temos então a indicação de qual foi a nota registada pelo farmacêutico no momento em que estava a dispensar a receita, os medicamentos ao utente. E, por fim, se repararmos, o botão executar está bloqueado. Isto porque é necessário que da parte do prescritor haja um envio de um feedback. Esse envio de feedback não é feito em texto livre, é feito ao selecionarmos uma das opções em que se indica a tomada de conhecimento e, na primeira opção, a tomada de conhecimento e que a informação foi considerada útil, ou então, numa segunda opção, a tomada de conhecimento e que a informação não foi considerada útil. A partir do momento em que selecionamos, em que é indicado que foi tomado conhecimento, a tarefa já pode ser executada. Em termos de comunicação com a farmácia, estes são os pontos os pontos mais relevantes. Aqui algumas pequenas notas. É que estas notificações não vão surgir para todas as prescrições, portanto, esta possibilidade é facultativa, não significa que do lado do farmacêutico exista uma obrigatoriedade de registar notas, no entanto, se assim o quiser, estamos salvaguardados e há um mecanismo para que o prescritor as possa receber. Um outro caso é que só vão ser recebidas notas administrativas de prescrições feitas pelo próprio, ou seja, um utente que seja acompanhado em duas especialidades diferentes, o médico da especialidade só recebe notas farmacêuticas sobre as prescrições por si realizadas. Para já vamos aqui fechar as tarefas e vamos avançar para a questão relacionada com o histórico de consulta do utente. Portanto, para tal, eu vou abrir a consulta, pesquisar um utente. Peço desculpa aqui por este bocadinho de lentidão. Esta base de dados é de testes para conseguir ter notas farmacêuticas aqui ativas. Eu tive de estar a fazer alguns trabalhos na base de dados e isto significa que está a processar e ser um bocadinho mais lento. Entretanto, dizer-vos que este histórico de prescrição, portanto, vai ser apresentado dentro do processo clínico do utente, sendo que a única diferença face à medicação que já temos atualmente é que esse histórico vai apresentar medicações externas, ou seja, até agora, através do M1, era possível consultar as prescrições feitas dentro da própria unidade e era isso que estava disponível para consulta. Agora vamos ter um histórico onde são apresentadas todas as prescrições do utente que tenham sido feitas na própria unidade ou noutras unidades públicas ou privadas. Portanto, tudo o que seja medicação do utente aparecerá listado. Portanto, já abrimos aqui o processo do utente, eu vou aceder ao item terapêutica. E cá dentro, dentro desta área de trabalho, no separador medicação e alergias, passa a estar organizado a informação está organizada em 3 agrupadores. O primeiro é a medicação crónica, que diz respeito à medicação assinalada como crónica e, portanto, foi uma indicação já feita através do M1. A outra medicação corresponde a medicações ativas para o utente neste momento e que tenham sido realizadas na própria unidade. Depois temos então o terceiro agrupador, que diz respeito à medicação externa, que ao expandirmos vamos ter uma listagem de todas as prescrições feitas para o utente em unidades dentro da própria, desculpem,
noutras unidades de saúde. Esta medicação não é um histórico completo, aparece apenas uma listagem das medicações prescritas nos últimos 6 meses. A medicação externa não pode ser, ou seja, não podemos pegar numa destas linhas e voltar a prescrever, portanto, é apenas de consulta. No entanto, a medicação externa pode ser assinalada como crónica, ou seja, se quisermos indicar que uma das linhas também é medicação crónica do utente, é selecionar a pretendida, vamos aqui até ao botão medicação crónica e selecionamos a opção definir como crónica. E, portanto, a partir desta opção, o que estamos a dizer é que medicamentos listados na medicação externa do utente, portanto, que estão a ser obtidos através das prescrições feitas noutras unidades de saúde, podem ser indicados como medicação crónica do utente. Este utente tinha medicação externa. No caso de ser um utente que não tem, aqui fazer uma outra pesquisa. Acedemos à terapêutica. No agrupador medicação externa, quando expandimos, a informação que tem é que não tem resultados. E, portanto, quando aparece esta informação, sabemos que para este utente não há prescrição realizada nos últimos 6 meses noutras unidades de saúde. Da minha parte, para já é tudo. Vou passar novamente a palavra à Carolina para iniciarmos então a sessão de questões. Muito obrigada, Sara. Vou voltar a compartilhar aqui o meu ecrã. Ora, deixem-me ver, penso que vocês já estejam a ver. Muito bem, passada aqui a demonstração, muito obrigada, Sara, antes de mais. Vamos passar ao momento de Q&A. Vamos pedir-vos, por favor, que coloquem as vossas questões no chat, ou seja, escrevam as vossas questões no chat, por favor, para ser mais simples e assim responderemos a toda a gente. Enquanto colocam as vossas questões, temos sempre aqui algumas perguntas pré-feitas, digamos assim. Sara, vamos a isto. Começo por te perguntar, o prescritor recebe notificações para cada prescrição realizada? Não. O prescritor só vai receber notificações, e aqui quando estamos a falar de notificações são as que dizem que são as referentes com a comunicação com a farmácia, portanto são as notas farmacêuticas, e só vão ser recebidas as notificações de que existe uma nova nota farmacêutica quando efetivamente houve esse registro por parte do farmacêutico. Portanto, isto significa que nem todas as receitas, pelo contrário, serão apenas as exceções aquelas que vão ter notas farmacêuticas enviadas. Muito obrigada. Passando aqui à seguinte, pergunto-te: é possível enviar feedback de uma nota farmacêutica em texto livre? Portanto, esta aqui foi a questão que nós vimos na janela de quando executamos a tarefa. Não há nenhum campo de texto livre em que possa ser registado, portanto, o feedback é enviado através da seleção de uma das opções disponíveis. Portanto, uma delas diz: tomei conhecimento e considerei a informação útil, ou a segunda diz: tomei conhecimento e não considerei a informação útil. De momento, são estas as únicas formas de enviar feedback. Muito obrigada, Sara. Passando aqui a outra questão. Na prescrição externa, são apresentadas todas as receitas do utente? Não, na prescrição externa são apresentadas as receitas emitidas noutras unidades de saúde nos últimos 6 meses. Portanto, não é um histórico completo. Perfeito. Entretanto, já temos aqui duas questões. Vamos passar às questões do chat. Aqui uma pergunta que é a seguinte: há medicamentos em que a alteração das unidades de toma não é possível? Por exemplo, ao prescrever insulina, só podemos prescrever em seringas pré-cheias e a morfina em mililitros. Ora, eu penso que aqui a questão seja sobre aquela situação de alterar a unidade de toma. Nesses casos, o recomendado é não alterar e ser aquela que está previamente definida. Portanto, se não pode ser alterada, é para manter aquela que deve ser mantida. Entretanto, se a questão é se neste momento, se até agora não conseguiam, entretanto, a versão disponibilizada mais recentemente já permite esta troca. Ok. É aquele caso, por exemplo, das gotas pelos mililitros, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, esta possibilidade verifica-se a partir da versão 8, 13, 109, 324. Portanto, se a versão que estão a utilizar atualmente não corresponde a esta, significa que poderão não conseguir alterar a unidade. No entanto, quando corresponde a esta, a unidade já pode ser alterada e aqui há uma decisão que cabe ao prescritor alterar ou não.
Muito obrigada, Sara. Entretanto, temos aqui um comentário a essa mesma questão que diz que essas unidades não fazem sentido e que podem ser cometidos alguns erros de toma, mas pelo que me estás a dizer, então, com esta nova versão está totalmente resolvida essa situação, por Sim, isso dará para alterar. sim, é verificar se a versão que está a ser utilizada, não é? Já é a versão mais recente do M1, correto? Exatamente. Passando aqui à próxima questão. Boa tarde. O médico pode colocar uma medicação como crónica, mas pode também retirar um medicamento como crónico? Então, os medicamentos que são colocados como crónicos podem ser retirados. No entanto, se a medicação é crónica e está identificada externamente, essa informação não pode ser retirada através do M1. Ou seja, a partir do momento em que dentro do M1 nós indicamos que uma medicação é crónica, ela pode ser retirada. Inclusive, tem a listagem de data de fim, que é quando é que aquela medicação deixa de ser crónica. No entanto, se temos a indicação de que determinada medicação externa é crónica, essa informação é dada pelo utente, isso não pode ser retirado através do MU, porque se trata de uma medicação externa e sobre a qual não podemos realizar ações no MU. Espero ter esclarecido e não ter deixado ainda mais confuso. Eu penso que ficou esclarecido, mas caso não tenha ficado, peço por favor que digam aqui no chat que tentamos explicar de outra forma. Entretanto, estão aqui a questionar sobre a primeira questão, se a versão 8.13.109.114 é a mais atualizada. Não, entretanto já Não, saiu não. uma nova versão. Portanto, nas unidades de saúde em que ainda não seja essa a versão que está em utilização, deverá ser atualizada e esse é um processo que está em curso e em alguns casos é gerido pelas próprias unidades, portanto não conseguimos dizer aqui quando é que estará a nova versão disponível para utilizar, mas será uma questão de tempo. Exatamente, sim. E qualquer questão também estamos sempre disponíveis, o nosso suporte e as gestoras comerciais estão sempre disponíveis, por isso poderão também responder a todas estas questões de quando é que será o momento da atualização e tudo. Entretanto, não temos aqui mais questões, mas caso entretanto surjam dúvidas, volto aqui um pouco atrás ao que estava a dizer e reforço que qualquer questão podem contactar a gestora comercial, podem contactar o nosso suporte, como sempre, e estaremos sempre, a Medicine One estará sempre disponível para responder a todas as questões que possam surgir. Não tendo aqui mais questões, vamos então avançar para a nossa conclusão do webinar. Terminamos então aqui o webinar de hoje. Fazemos o pedido de sempre, não é? Pedimos que, por favor, preencham o questionário de satisfação, um pequeno inquérito de satisfação sobre este webinar. É apenas uma questão, demora 10 segundos. A Sara vai colocar aqui o link neste momento no chat e podem aceder diretamente através do chat ou então através da ligação que vamos enviar por e-mail. Nesse mesmo e-mail, como também já é hábito, vamos enviar não só a ligação para a avaliação do webinar, mas também a gravação deste mesmo webinar para poderem partilhar internamente, para quem não possa ter assistido, e também vamos enviar todas as documentações necessárias. Muito obrigada por terem assistido, obrigada Sara também por ter estado aqui conosco e, como sempre, encontramos-nos disponíveis para quaisquer questões. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Encontramos-nos no próximo webinar.